Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É o momento especial que você destina a Deus. Um pequeno momento da sua vida que você abre para Deus. É importante. No dia a dia secularizado que nós vivemos, nesse dia a dia mundano, cheio de problemas, cheio de aflições, é importante nós deixarmos Deus entrar em nós. Liturgia de 18 de abril de 2020, sábado, oitava da Páscoa. Liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, prefácio da Páscoa 1 e ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor fez o seu povo sair do grande júbilo, com gritos de alegria aos seus eleitos, aleluia. O Senhor fez o seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria os seus eleitos, aleluia. Salmo 104, versículo 43. Oração do dia. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, El Shaddai, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós. Contemplai, solícito, aqueles que escolhestes, e dai aos que renascem pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus, no entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada ao contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito na história dos apóstolos. Salmo responsorial 118 é o Salmo. Versículos 1, 14 a 15, 16 a 18, 19 a 21. Refrão 21a. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque
me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas, o Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é a reflexão. Texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Censurou sua dureza de coração, Marcos 16, versículos do 9 ao 15. Depois de morto e sepultado, Jesus ressuscita, vencendo a morte, como ele mesmo anunciara antecipadamente. Está lá. Verifiquem vocês, Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, Mateus 20, versículo 19. Obviamente, os discípulos ouviram estes anúncios e não entenderam nada. A reação deles diante da morte de seu mestre deixa claro que eles não alimentavam nenhuma esperança a respeito da ressurreição. Por isso mesmo, quando Jesus se manifesta vivo, eles reagem com espanto e descrença, chegando a confundi-lo com um fantasma, conforme está em Lucas 24, versículo 37. Depois de Jesus ser encontrado vivo por Maria Madalena e pelos 2 discípulos de Emaús, o testemunho destes não foi capaz de convencer os demais seguidores, ainda dominados pelo medo e pela decepção. Neste evangelho, Jesus se manifesta aos 11, enquanto eles comiam, e Jesus foi duro com eles. O evangelista Marcos anota que eles sofreram pesada censura do mestre. O verbo grego utilizado no texto original, oneidsen, expressa uma repreensão tão forte que beira o insulto. O motivo de grave censura é a dureza do coração dos discípulos.
Será que nosso coração também está duro? No original grego, esclerocardia, algo como uma esclerose do coração, um endurecimento da alma petrificada pela falta de fé. Curiosamente, o Antigo Testamento já falava dessa doença do espírito. O Salmo 119 se refere aos adversários do Senhor como gente que tem um coração de sebo. Versículo 70. Como se uma espécie de colesterol da alma impedisse que a boa nova penetrasse nos corações fechados em si mesmos. Tal entupimento leva alguém a recusar o testemunho daqueles que viram o Senhor. Na carta aos Romanos, também o apóstolo São Paulo se refere à falta de fé daqueles que recusaram a mensagem de Deus implícita na própria criação, e observa que eles se perderam em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Romanos, capítulo 1, versículo 21b. Os 11 logo receberão um sopro de Jesus, transmitindo-lhes o Espírito Santo, conforme João 20, versículo 22, absolutamente necessário para reforçar-lhes a fé estremecida e desentupir os corações esclerosados. O Espírito Santo nos fortalece a fé. Pedro, o instável, chamado a ser rocha, compreenderia depois a importância da fé, sem a qual a missão dos apóstolos seria impossível. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 5º ao 6º. Olha que importante. Graças à fé e pelo poder de Deus estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para nós e para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu coração está pronto, ó Deus. Salmo 57, versículo 7. Santo do dia, São Galdino. É hoje dia de São Galdino? Olha, eu gravo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente, foi Jesus quem mandou, eu não posso cobrar por isso, tá? Divulguem livremente. Ide pelo mundo e evangelizai, foi o que Cristo disse. O que de graça recebestes, deem também de graça. Agora, só quero dizer que o texto que eu vou ler é do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Padre Evaldo, sua bênção. E me permita falar sobre o santo através do seu texto. Tá bom? Sua bênção. São Galdino, 18 de abril. É o dia de São Galdino. Galdino nasceu em 1096 e cresceu em Milão no início do século XII. Tornou-se religioso, passando logo a auxiliar diretamente o arcebispo de Milão. Juntos enfrentaram um inimigo pesado, o antipapa Vítor IV, que era apoiado pelo imperador Frederico, o Barba Roxa. Como Milão fazia oposição, a cidade foi simplesmente arrasada em 1162. O arcebispo e Galdino só não morreram porque procuraram abrigo junto ao Papa oficial, Alexandre III. Com a morte do arcebispo de Milão, o Papa não teve nenhuma dúvida em nomear o próprio Galdino e o consagrou bispo pessoalmente em 1166. Galdino não decepcionou sua diocese católica, praticava a caridade, instigava todos a fazer igualmente, pregava contra os hereges, convertia multidões e socorria também os pobres que se encontravam presos por causa de dívidas. Galdino defendia seu povo e sua terra em tudo que fosse preciso. Morreu em 1176, justamente no instante em que fazia um sermão inflamado contra inimigos da igreja e da cidade. Quando terminou o sermão, emocionado, em frente ao grande número de fiéis e religiosos, caiu morto de repente. Reflexão. São Galdino foi um excelente pastor,
Aos seus dotes intelectuais somavam-se a sua caridade e a postura bondosa de interesse pelos pobres. Para estes que tinham um cotidiano repleto de injustiças e desgraças, instituiu o que seria chamado de Pão de São Galdino, um projeto que levava alimento e orientação espiritual aos pobres. Defendia arduamente os ensinamentos do Evangelho, disparando o seu discurso caloroso contra aqueles que iam contra a Igreja e sua doutrina. Oração, rezemos. Ó Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Onipotente, El Shaddai, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino, fazendo-o firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina. Permita-me a mim também ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo o meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele há de prover, acredite, no tempo dele, no Kairos, não no nosso tempo, que é o Cronos. Deus não vive no cronológico, vive no Kairos. É o tempo de Deus. Ele sabe o que é bom para nós. E Maranatha, ou Maranata, a acentuação na última sílaba é falada pelos católicos. Quem fala com a acentuação na penúltima sílaba são os protestantes, mas o significado é o mesmo. São Paulo disse, Maranatha, vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar, e para nos levar para a vida eterna, onde nós seremos como anjos, viveremos louvando a Deus eternamente, junto com Maria, Paulo, Pedro, João, Marcos, Mateus, todos. Para nós irmos para esse paraíso eterno, temos que nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.